Boa noite a todos. Estamos aqui na sala do Zoom com um programa semanal de estudos, Karma, Dharma e Reencarnação, onde às quintas-feiras, às 19h30, trazemos os estudos atualmente sobre o livro Espaço, Tempo e Eu, de Norman Pearson. E nesse capítulo, sobre a mônada e os átomos permanentes, nosso irmão Antônio Geraldo Buch irá nos conduzir aos estudos. É o capítulo 4 da seção 3 do livro O Eu, o Espaço e o Tempo. Buch Sala. Então, eu passo a palavra ao irmão, para que a gente prossiga aqui. E essa gravação, feita no Zoom, será, então, disponibilizada no canal do YouTube da Sociedade Teosófica, já que, por questões técnicas, não conseguimos fazer essa live ao vivo. Book está com você. Boa noite. Boa noite a todos. O assunto é muito extenso e eu vou fazer uma síntese na medida do possível para tentar, pelo menos, objetivar as etapas principais, né? Vamos primeiro fazer um recolhimento espiritual com uma respiração profunda e soltando o ar lentamente, deixando as preocupações de lado e estar no estado de paz, harmonia, concórdia, bem-aventurança, felicidade e o bem-estar para todos os seres, para que todos os seres sejam felizes, para que todos os seres sejam ditosos, para que todos vivam em paz. Que a harmonia impere nesse momento tão difícil e transitório que estamos passando, que tudo passa também com o tempo, mas vamos agradecer aos mestres pela oportunidade de estarmos aqui presente e em sintonia com todos os seres. Que todos os seres vivam em paz. Obrigado. O assunto de hoje é a respeito da mônada. E é um assunto muito longo, é tanto que nós dividimos no estudo 7 camadas, 7 meios de instrução. E esses 7 é da própria natureza, está em tudo e está em todos também. E nós vamos começar de um modo que pode, ora, nós estarmos de- em sintonia com o alto e ora com a terra aqui embaixo, né? Então, se nós pegarmos o início, que é o plano divino, que é o mais elevado, o sétimo plano, né? Segundo Helena Blavatsky, ela diz que é o plano primeiro, o primordial, o supremo, a base, fundamento ou sustentação do universo. Então, veja só, é algo que diz respeito a todo o universo, fonte da qual este recebe a vida. É o plano da divindade e desconhecida para nós, que nós, por mais que queiramos, fica difícil entender o que é a divindade em si e que é algo que parece ser tão distante e está dentro de cada um de nós também, né? Mas é um plano superior e é muito superior à compreensão humana. Então, está longe da nossa percepção do plano divino. E esse plano divino vem a seguir um plano abaixo do divino, né? Abaixo de Deus, no caso aí, né? Que é o plano monádico. Então, mas é importante, porque nós estamos falando de cima para baixo. Então, se é um plano
divino, que é da própria divindade, é vinda de Deus. E nós devemos ter em mente que nós somos de natureza e origem divina. Nós viemos do seio do Pai e o seio do Pai está dentro de nós, né? E o plano monádico é o que vem logo abaixo do divino e ainda é bem elevado. É tanto que é o mundo onde estão as mônadas, que são o verdadeiro espírito do homem, também chamado de centelha divina, que na verdade somos nós mesmos, né? Então, costuma-se dar várias denominações para a divindade, né? E também para o plano monádico. E cada um dá um nome, né? Então, nós encontramos como essência monádica, espírito em linguagem mais comum, habitando o plano monádico, e que está unido a Deus também. Então, é um plano bem elevado e utilizando-se de vários corpos, porque ele está abaixo do divino, mas tem outros mais abaixo dos que vêm a seguir. E depois nós vamos entrar em mais detalhes. Mas o plano monádico é a essência, é a própria mônada. Somos nós mesmos, nós somos a mônada. E a mônada é pode-se dizer que em linguagem comum seria o espírito habitando o plano monádico e que está unido a Deus, né? E utiliza-se de vários corpos e princípios. Abaixo do plano monádico tem outro plânico que é chamado de átmico ou também espiritual ou nirvânico. Envolve todos os sóis, todos os corpos celestes e todas as galáxias. É o plano do poder da vontade divina. É o plano como imaginou o Criador, como foi imaginado por Deus. Está presente em tudo que existe, desde as partículas menores, como os elétrons, como aquelas maiores e que atinge tanto o micro como o macrocosmo. Então, a construção e destruição é uma lei da natureza e uma renovação na própria natureza. Então, esse plânico átmico ou espiritual ou de bem-aventurança também é chamado de nirvânico. Abaixo desse plano, então, nós pegamos o plano divino, o plano monádico e o átmico. E abaixo desse tem o plano búdico, o intuicional. Já é uma estatura elevada também, mas está abaixo dos que nós já falamos, quer seja do plano divino, do monádico e do átmico ou nirvânico. Então vem o plano búdico. O plano búdico, o intuicional, é de nível superior também, embora abaixo do que nós já falamos. E as palavras limitam a descrição desse plano. E eu, para dar um exemplo simples e que eu acho bem admissível, tem muitas coisas que nós vemos e tem muitas outras coisas a mais que nós não vemos. E o que que é o búdico e intuicional, esse plano búdico? Nós comparamos como se tivesse numa sala escura e a gente apalpando uma mesa, uma cadeira no escuro, né? E, na verdade, no nosso mundo búdico e intuicional, é isso mesmo que ocorre, porque aquilo que nós vemos está ainda longe da nossa percepção maior. Mas é como se nós pegássemos um quarto escuro e começássemos a palpar uma mesa, uma cadeira, ou uma pessoa que esteja lá, enfim, começasse no escuro a palpar isso daí. Então, nesse caso aí, é como se nós estivéssemos apalpando uma cadeira, uma mesa e assim por diante, e chegasse num ponto em que nós pegássemos o interruptor. E aí dá uma iluminação. É o plano búdico, é intuicional, é aquele que ilumina, né?
é a verdadeira iluminação. E esse plano búdico intuicional, como nós falamos, faz parte também de um plano bem elevado, embora abaixo dos que nós já falamos. Mas há uma percepção já bem sedimentada de que o plano búdico ou intuicional ele é o verdadeiro responsável pela percepção de que a fraternidade ela está presente em tudo que existe no universo, em todos os seres. Então, esse plano búdico intuicional, cuja interrupção nós pusemos, acender uma lâmpada, aquilo lá está tudo iluminado, está sendo claro. E do ponto de vista espiritual, búdico, intuicional, é uma clareza tão grande que percebe-se que todos os seres estão intercalados, relacionados entre si, e que a fraternidade é algo universal, que faz parte do mundo universal, do mundo búdico ou da intuição. É o verdadeiro amor, sabedoria, vamos dizer assim, né? O amor fraternal. E esse plano, a Annie Besant fala muito sobre ele chama de plano de poder e da suprema sabedoria, onde tem continuidade a evolução humana supranormal, própria daquele que já passou a primeira das grandes iniciações, própria de um iniciado, portanto. Então, é aquele plano da exata convicção de que a fraternidade é inabalável e é uma realidade universal. Então, quando a pessoa chega nesse nível, ele percebe que ele e o outro são a mesma coisa. Todos estão interligados, todos estão interrelacionados. E com o aparecimento da física quântica, isso daí ficou bem mais comprovado, porque aquelas partículas subatômicas, elas se relacionam entre si. E o duas que estiveram juntas, pode estar distante, elas podem novamente se relacionar entre si. E muitas vezes, muitas coisas surgem, e isso daí, graças à física quântica, foi um desenvolvimento muito grande. Mas abaixo desse plano búdico, intuicional, veja que nós estamos de cima para baixo. Há também outros planos que estão em outros níveis, né? E aí já entra num plano assim, embora búdico, intuicional, tal, é, é o plano do mental inferior concreto também e do celeste inferior. Então é o plano mental. Agora nós estamos falando de baixo para cima, do físico, astral, mental, o búdico, o átmico, o monádico e o divino. Então, nós falamos de cima para baixo, agora nós estamos falando de baixo para cima, né? Pegando desde o mais próximo de nós, que é o físico, e depois desenvolvendo em nível superior. Enfim, esses sete planos é a razão de ser de tudo que existe no universo. E aí está a chave para entender muitas coisas da teosofia. E se nós pegarmos aí e entrar mais no assunto da mônada, que é o nosso objetivo de hoje, mônada do grego quer dizer monas, né, vem o termo monas, que é a unidade ou um. Mas em ocultismo tem muitos outros nomes, e às vezes leva a confusão. Muitas vezes é a tríade unificada, Atma, Buda e Manas, que chamam, a parte imortal do homem que se reencarna nos reinos inferiores e progride gradualmente. Saiu do seio do Pai também, mergulhou nesse mundo, e mergulhando nesse mundo superior
ou inferior, ele vai ter uma evolução ou involução. E vários nomes são dados para a mônada. Então, nós encontramos a mônada elemental, a mineral, a vegetal, a animal, humana, e a mônada do espírito planetário também, dos planetas. E a mônada contém em estado latente os atributos e poderes divinos, que vão se manifestando quando vai entrando em contato com os objetos que nos cercam e que a mônada se relaciona com esses objetos, né? Então, nós vemos que ora nós estamos falando aqui de baixo, ora lá de cima. Mas tem outros nomes, e para não evitar muita confusão, a gente vê o mesmo nome para a mônada como fagulha, faísca, uma luz forte, uma partícula, uma chama luminosa, uma chispa. Então, a mônada também alguns chamam de sol solitário por causa de ser uma unidade. E nem por ser uma unidade, e tudo no universo é uma unidade. A divindade veio através da unidade, né? E essa centelha, ela é imortal. Ela está no interior de nós também. É uma chama divina. É o Deus imortal. E também está em todos os reinos da natureza. Então, quando fala em mônada, nós temos que pensar em todos os reinos da natureza, porque veio do divino, passou por esses planos superiores e depois voltou à casa do Pai. É a volta à casa paterna, né? Então, tem também o termo monismo, que é o Atma humano com o Paramatma. É a identidade do espírito individual com o espírito universal. Então, pega o espírito de Deus, o espírito divino, em sintonia com o espírito universal. Outros termos também é uma veste que usamos ao sair do seio do Pai e mergulhar nesse nível superior desses grandes seres que têm muito na humanidade e já passaram para níveis bem superiores. E também, eu lembro de um colega que ele falava, mas se nós saímos do seio do Pai, de lá viemos, por que temos que passar por esse mundo terreno, esse mundo difícil e começar tudo de novo, né? Mas tudo tem uma razão de ser, né? E a divindade, ao criar mundos, e a divindade assim o fez, de tal modo que nós pegássemos todos os planos da natureza. Quantas coisas nós já passamos, já superamos, já desenvolvemos, e nossos órgãos estão funcionando por ele mesmo. O coração está funcionando, o intestino está funcionando, a nossa visão, nosso olfato, nossa audição, nossa gustação, nossa voz, tudo isso daí está já funcionando automaticamente. E isso daí graças ao desenvolvimento humano que tivemos através de vários planos da natureza. Então, hoje nós estamos no mundo físico, vivendo aqui nesse mundo físico, mas não se restringe a esse mundo físico. E nós temos o mundo físico sólido, líquido, gasoso, e depois vem os etéricos, vem o prana, que é da respiração, que dá energia, dá vitalidade. Enfim, são vários nomes que às vezes são utilizados para expressar a mesma coisa de modo diferente. Agora, o interessante é que na antiguidade, na teologia dos egípcios, por exemplo, tem várias conotações sobre essa centelha divina, sobre essa faísca, sobre a mônada, né? Então, é a luz usada por vários seres espirituais que já passaram pela humanidade em alto nível e já desenvolveram como um deus solar, vamos dizer.
Então, nós vamos encontrar o quê? Um símbolo chamado de Ra. E o que é Ra? Nas escrituras védicas havia referência a um ser supremo também chamado Brahma. São vários nomes que às vezes e que significa o símbolo da luz. Então, esses seres, há milhares e milhares de anos, já sabiam desse estado de iluminação, e os persas também representavam o deus Hormuz como símbolo da luz. E nós encontramos vários seres que assim se identificaram com a luminosidade, com a luz. Então, o Ra é a divina alma universal em seu aspecto manifestado, a luz sempre ardente e também o sol personificado. Isso aí é do glossário teosófico que vem dizer isso daí. Além disso, tinha um ser também que era muito divinizado, que eram deuses maiores do Egito, era o Sol espiritual, o Senhor da eternidade, lá no Egito antigo. Além disso, tinha outros seres, que é o Anima Mundi, né? Isso daí é do latim. O que é esse Anima Mundi? É a alma do mundo. E o mundo também tem sua alma, né? Também chamado de Alaya. Então, do budismo do norte, eles já tinham há muito tempo essa concepção de um ser que ele chamava a alma do mundo. É a essência divina que tudo penetra, desde o átomo mais diminuto até Deus. Então, veja só, quando fala em anima mundi, está falando da divindade novamente, do ser bem superior, e dos eu superiores da alma do mundo, que é uma irradiação do absoluto universal, sempre desconhecido, porque nós não podemos imaginar o que seja Deus, por mais que a gente queira falar, citar exemplos, são coisas que estão além do além, né? Mas tinha também, além dessa alma do mundo, os Vedas, no sânscrito, que Vedas quer dizer vide, conhecimento divino também, e fazia parte da escritura dos hindus, e que se referia a muitos Manvantaras. Manvantaras é período longo que nós passamos pela humanidade e que passamos por vários reinos da natureza e que está presente em tudo e com milhões e milhões de anos que nós estamos nesse processo evolutivo e progressivo. Agora, é interessante que tem coisas que a gente vê no dia a dia e é tão grandiosa e parece tão diminuta. Os fótons. O que são fótons? Fóton quer dizer luz. São partículas mais abundantes do universo. É a mesma coisa que nós pegássemos uma única lâmpada elétrica, que fosse de 100 watts, e pusesse essa lâmpada para emitir uma quantidade num segundo desses fótons, dessas partículas luminosas. Então, quando a gente vê uma lâmpada, a gente está vendo milhões e milhões de partículas luminosas. E essas partículas, que são bem diminutas, em um segundo, elas são capazes de emitir, pela lâmpada elétrica de 100 watts, emite uma quantidade de 250 milhões de trilhões de fótons por segundo. Então, veja só, é uma coisa que parece tão diminuta, num segundo ali, qualquer lâmpada que nós acendemos, seja lâmpada de luz, seja uma lâmpada solar, seja uma lâmpada que está com uma vela, ali, naquele um segundo, já ocorreram uma quantidade de 250 milhões de trilhões de partículas luminosas por segundo.
Então, veja só como é uma coisa muito grandiosa que vão além da nossa imaginação. Então, quanto menos tiver de matéria em algo, mais realidade espiritual ela contém. Por exemplo, a luz, a própria luminosidade. Ali tem partículas luminosas, né? E a Blavatsky sempre falava que o átomo, ele é divisível, são partículas, elas sempre estão em atividade e são luminosas também. Então, essa iluminação, ela está presente em toda a natureza. E por causa de sua rarefação material, podemos cogitar, imaginar que o fóton, essas partículas luminosas, como sendo a mais espiritual das realidades físicas que nós conhecemos na física quântica. Então veja só que esses fótons foi uma descoberta assim, muito grandiosa que contribuiu para esclarecimento de muitas coisas do universo. E o interessante é que até mesmo a antimatéria é feita de fótons, né? E então, nessa fenomenologia do fóton, se manifesta numa linha divisória que os físicos falam que essa linha está entre o físico e o não físico, né? E de fato, se sabe que uma partícula ela se transforma numa onda e vai pelo universo afora. Depois ela pode voltar para o mesmo local, outro local, no mesmo ponto, e que ela também é uma partícula luminosa, mas que está com milhões e milhões de bilhões de fótons, né, de luzes luminosas. Então, eu falei, eu quis destacar isso aí, mas para mostrar que hoje nós estamos vivenciando um mundo muito desenvolvido e que fica difícil até de acompanhar o desenvolvimento científico, porque está numa fase de muita evolução, porque é o mundo mental, é a mente, e a mente tem progredido muito, muito, muito. Então, alguns físicos falam que o fóton é o veículo do espírito, né? Do pensamento e da razão, quer dizer, é uma coisa assim imaginária, né? Bom, mas como nós vamos pegar a hora, falar de cima e hora de baixo, no plano divino, HPB falava que é o primeiro, é o primordial, é o supremo, é a base fundamental e sustentação do universo. Isso aí nós já falamos, e fonte da qual ele recebe a vida. É o plano da divindade desconhecida para nós, mas um plano superior à compreensão humana, né? Nós já falamos, mas repetindo, o Paramatma é a alma suprema do universo. Então, essa alma suprema do universo, a gente nem imagina o que vai corresponde. É o Espírito Universal e é um com o próprio Espírito Universal. Então, tudo está interligado. Não existe essa separatividade, como nós falamos lá no Búdico, há uma unidade na aparente diversidade e se dão vários nomes. Um outro nome que é dado também é Sutratma, né? Sutra quer dizer fio, e Atma é o eu, o Espírito Divino, o fio luminoso da mônada. Então, a mônada, ela é um fio luminoso também. E ela está em cada um de nós. E não se restringe a cada um de nós. Ele é o fio dourado de vida, que continua com ciclos ativos e passivos de atividade e de repouso e de existência sensória na Terra, supersensória no Devakan, na alta espiritualidade, é a morada dos deuses, também chamado, é um estado intermediário entre duas vidas terrestres, porque há uma vantagem que vão um longo período de tempo
e há também um período de repouso, né? Mas a mônada, ela é imortal, é impessoal e sobre o qual nossas vidas terrestres, o ego, são enfileiradas como se fosse a pontas de um rosário. Então, tudo que nós fazemos está dentro de nós, está registrado dentro de nós. Então, esse fio luminoso, esse fio de Sutratma, que é a própria mônada, ela também está no mundo universal e dentro de nós também. E são enfileiradas como se fossem contas de um rosário. E conforme o nosso desenvolvimento, seja terreno, seja espiritual, seja no mais alta mônada ou no mais baixo ser aqui terreno, está tudo interrelacionado e intercalado, né? Então, é um ciclo ativo de dia e também de repouso à noite. E vamos pegar o físico mais denso, né? Que é aquele terra-terra que nós temos, sólido, líquido e gasoso. Só que além desse sólido, líquido e gasoso, porque tudo na natureza é o número 7 e nós estamos falando agora de terra-terra, além desse físico denso que nós conhecemos, sólido, líquido e gasoso, tem também uma outra camada, são 7 camadas cada etapa, né? Então, tem o físico com 7 etapas também. Então, além do denso, sólido, líquido e gasoso, vamos dizer, existe também um plano que é astral, que é quando nós dormimos esse plano astral, nós saímos do nosso corpo, vamos para muitas distâncias e vivemos no mundo astral. Não podemos, às vezes, não perceber que está vivendo aí, e pode ser um astral muito elevado ou muito rudimentar, dependendo da nossa evolução e do que nós fizemos aqui na Terra, né? E além do astral, então tem o mental, tem o búdico, que nós já falamos, tem o da iluminação, tem o átmico, o espiritual, o monádico e o divino. Então, esses reinos estão em toda a natureza, desde o mais grosseiro até o mais simples, né? Tendo falado disso daí, nós pegamos, tem um livro sobre a mônada que foi escrito por Lydie Bitter. E nós selecionamos algumas partes desse livro e, e nós vamos também, ora está lá embaixo, ora lá em cima, falando sobre a mônada. Então, a mônada, como nós já falamos, habita o segundo plano que é chamado de Anupadaka ou Paranirvânico. Não se preocupem com esses termos, que no começo é difícil de memorizar isso daí. Mas imagine o que deveria ser a consciência de Deus, a consciência divina, em relação à divindade solar, o Sol, por exemplo, né? Totalmente externa a qualquer um dos mundos ou planos, ou no níveis que nós nem conhecemos. A consciência divina, então, ela coloca sobre si um vestuário. Então, vamos imaginar que colocou um véu sobre nós. Já começou do espiritual lá em cima e vai descendo, né? E desse daí, ela acaba se limitando. E às vezes nem está num nível tão alto que não desenvolveu nesse nível, né? E vai descendo para um nível, em vez de pegar um véu, vamos dizer assim, pegaria um lençol. Ficou mais velada ainda, mais escura. Pegasse outra matéria, que fosse um outro pano, vamos dizer assim,
e ia se velando cada vez mais, até chegar nessa dimensão terrena que nós estamos. E é isso que ocorre. E é interessante que a pessoa às vezes quer a coisa para ontem. E a natureza, ela é sábia, é perfeita e tudo tem o seu devido tempo, né? Então, ao se mergulhar na matéria, vindo da divindade, ela se sente assim como muito limitada, porque quanto mais mergulhou na matéria, menos desenvolvimento ela tem, mas é um período que todos nós passamos durante nossa vida, seja terrena e seja não terrena no mundo astral, né, que nós vimos. Então, a divindade emite de si uma onda de força que molda a matéria primitiva pré-existente e dá determinadas formas que nós chamamos de átomo. E Blavatsky batia muito nesse ponto que a matéria atômica, o átomo, ele é divisível e muito, né? E, além disso, também os cientistas descobriram que isso daí era uma verdade e hoje sabe que existem muitas outras divisões de uma partícula atômica, né? Como nós falamos do fóton de luz, também existe isso daí. Então, existe uma energia divina e faz ainda um plano inferior com átomos, às vezes, um pouco maiores, mais espesso, grosseiro, vamos dizer assim, mas é o mundo físico que nós estamos vivendo. E acontece que ocorre um outro fluxo divino, e tudo na natureza é uma tríade, né? E todas as religiões falam dessa tríade. Então, elas estão aí para um desenvolvimento dessas partículas primitivas. E continua através dos reinos mineral, vegetal, animal, humano, né? Até chegar num desenvolvimento astral e que lá vai pagar os créditos e débitos para com a divindade e depois passa para os outros planos superiores até chegar no nível mais elevado. E nessa subida aí para esses reinos da natureza, tem os três aspectos da Santíssima Trindade presente, né? E a divindade deu vida a tantas formas durante todo esse período, e aqui nós sentimos limitados até para entender como que pode, de um ser agora em desenvolvimento, tudo isso daí vai passar pela própria mônada. A mônada passa por tudo isso daí. Embora ela seja de um plano superior, ela está interrelacionada. Aliás, todos os planos são interrelacionados. E até mesmo interrelaciona com a divindade solar, com o divino, com a chispa, com aqueles fogos, aquela centelhas que nós já falamos, né? Então, nós dificilmente somos capazes de elevar a consciência em nível muito superior ao mental, pegando aqueles planos superiores da individualidade, vamos dizer assim, porque esses são planos que são até naquele nível superior a morada das mônadas, desde o mais superior ao mais inferior, tudo está interrelacionado, né? E esses três aspectos estão presentes em todos os seres. E hoje em dia, o desenvolvimento mental leva a um intelecto muito mais desenvolvido. E há também a manifestação da mônada no plano mental superior, mas isso aí são para os grandes seres, a individualidade que nós chamamos, que estão nesse nível superior. Então, quando a mônada se envolve na matéria, né, ela precisa mostrar-se sob esses três aspectos, né, de
construção, renovação e também de uma outra parte que vai se desenvolvendo, manifestando-se e sendo velada várias vezes, segundo os preceitos da Santíssima Trindade, né? Então, quando fala em Santíssima Trindade, são coisas que já eram conhecidas. Então, eles queriam, assim, o Sinete, que foi um batalhador também da teosofia, ele queria uma coisa, parece que mais rápida, né? Do eu superior, né? E a coisa nem sempre é assim. Nós temos que malhar muito nesse mundo aqui para chegar no nível da individualização em nível superior. Então, até faz me lembrar uma outra coisa, e agora vocês vão entender melhor, né, o que nós estamos falando. É uma história, mas ela tem um significado muito profundo. Tinha um ser espiritual que estava lá no centro, né, numa casa espírita, vamos dizer assim, ou numa espiritualidade, que ele sempre ia e ficava ouvindo o que o palestrante estava falando, né? Isso, e foi mais de 20 anos nisso daí, até que um dia, tanto o palestrante como esse ouvinte, ele faleceu, né? E os dois se reencontram no plano espiritual. E aquele que fazia a palestra falou: Nossa, mas como você ficou muito luminoso, como você conseguiu transcender esses planos superiores, essa espiritualidade tão elevada? E eu que fazia a palestra, aqui não cheguei nem aos seus pés, né? O que que aconteceu? Ele falou: É que eu fazia o que você falava. Então, esse eu fazia o que você falava, quer dizer, é uma coisa que compete a cada um de nós, a nossa tarefa de cumprir a nossa missão e para buscar pela própria natureza aquilo que é devido à necessidade de se espalhar por toda a humanidade, né? Eu fazia o que você falava. Então, muitas vezes o que a gente fala nem sempre corresponde àquela realidade que aquele ser já guardava dentro de si e que tinha uma espiritualidade muito mais elevada, né? Além disso, então isso aí é um dos exemplos que a gente cita, sim, é uma coisa, parece simples, mas tem um significado muito profundo. Então, há uma, assim, disputa, entre aspas, entre a personalidade, quando fala de personalidade, é a pessoa, é a persona, é a máscara que nós usamos no dia a dia. Essa personalidade, sempre que fala de persona, de personalidade, está dizendo aos níveis inferiores que nós estamos, seja físico, seja emocional e seja o mental inferior, como queiram. E que muitas vezes a gente não atingiu aquele nível elevado da individualidade, porque a personalidade é uma coisa mais aqui diz respeito ao mundo terreno, ao mundo físico, ao mundo astral, ao mundo emocional também, né? Lógico que faz parte do astral, e ao mundo também da bem-aventurança, do Devakan, que a pessoa acha que está num nível tão elevado espiritualmente. E mas são etapas que a pessoa passa depois da morte e mesmo dormindo vai estar no mental. Enfim, para chegar nesse nível monádico, assim, da mônada, requer uma individualidade, uma volta para dentro de si, para as coisas superiores do mundo.
é aquele ser que está evoluindo espiritualmente na verdadeira concepção da palavra, né? Que muitas vezes nós sabemos que determinadas coisas estão além da nossa percepção e que diz respeito à divindade, né? Vamos pular alguma coisa, que são muitas coisas. Tem outro fator que eu gosto de citar, e assim vai adiantando, que é a vida após a morte. E tinha um ser, ainda tem, eu acho que deve estar vivo ainda, 80 e poucos anos, que ele era professor de filosofia, dava aula de filosofia, e, em certa ocasião, ele começou a falar sobre a morte para os alunos, e em nível acadêmico, né? E ao falar sobre a morte, né, sobre Platão também, sobre Sócrates, sobre esses grandes seres, sobre Giordano Bruno, que foi caiu na fogueira, né, por falar verdades que naquela época era uma rigidez muito grande e que atrapalhou muito o desenvolvimento da humanidade, mas tudo tem sua razão de ser. Então, esse ser mais elevado, ele tem determinadas concepções. E esse professor, então, dando aula aos alunos, falou de que tinha pessoas que parece que tinha morrido, mas depois voltava a si e contava alguma coisa que aconteceu lá na vida após a morte. E ele contava essas histórias e eram assim tão elucidativas que os alunos. Chegou um aluno e falou para ele: escuta, isso que o senhor está falando, que a pessoa pensou que tinha morrido, mas não tinha, aconteceu com um tio meu, ou avô, não sei. E ele falou que viu do outro lado da vida, percebeu tudo o que estava ocorrendo com ele, passava por um túnel escuro e depois acendia alguma luz, encontrava com pessoas que já tinham morrido e ele se sentia muito bem, muito leve e queria continuar nesse mundo do outro lado, como que tendo a morte. E realmente muitos citam isso daí, e eu tive dois casos desse daí que percebi. E esse ser que estava do lado da morte, né? Ele se sentia tão bem que não queria voltar. Mas aí chegavam aqueles outros seres, auxiliares invisíveis, falar: não, seu tempo ainda não acabou, você vai continuar ainda nesse mundo e, e ainda te resta uma tarefa pela frente a se desenvolver, né? Então, esses seres, eles se sentiam às vezes como se fosse um zumbido no ouvido, ou então um túnel muito grande, via pessoas que já eram conhecidas daqui da Terra, mas que estavam no mundo espiritual e que já tinham morrido também aqui na Terra, e ela queria continuar lá nesse mundo que ele se sentia muito bem. Mas aí chegava alguém e falava: não, seu tempo ainda não acabou, você vai ainda ter que continuar. Então, tem muitos casos relatados disso, e, e alguns se sentiam flutuando durante uma cirurgia e via uma luminosidade, assistia a tudo que estava ocorrendo na cirurgia, isso é interessante, é? E eu me lembro num desses casos que quando ele voltou a si, voltou aqui na Terra, ele eh, ficou no apagão por um tempo e ele relatou tudo que tinha ocorrido com ele, né?
E comentou tudo, tudo segundo a nossa participação no caso cirúrgico dessa pessoa. Então, essa experiência pós-morte, ela existe. E é uma demonstração que nós saímos da morte, mas não saímos da vida, a vida continua. E esse Raymond de Moody, que descobriu isso daí, que a vida continuava, ele resolveu fazer medicina e aí ele começou a frequentar o hospital e começou a catalogar casos da vida após a morte. E tem um livro que chama Vida Após a Vida, né? Que Raymond Moody, vale a pena comprar esse livro. Então, ali está bem detalhado tudo que ocorre nessa vida após essa vida, né? E eu, quando faço palestra num outro local, é comum ver uma ou outra pessoa que vem falar, eu já passei por isso também, aconteceu isso, e fala detalhes, às vezes, do que ocorreu. Então, é uma coisa que existe realmente e que faz parte da nossa vida, né? Então, é um outro livro que vale a pena comprar, ler, e é A Vida Após a Vida, né? Raymond Moody, né? Então, damos sequência ao nosso estudo, falando desses vários no mundo, e tem também o que nós vamos ter que falar depois é dos átomos permanentes. Tudo permanece dentro de nós. No nosso corpo físico, tem o átomo físico permanente que registra toda a nossa história de vida. Tudo está registrado. Desde que nós saímos do seio do Pai e percorremos todos os reinos da natureza e chegamos hoje ao nosso mundo, tudo tem esse registro, tudo está registrado. Então, esse átomo físico permanente é no mundo físico que ele existe. E ali fica retido, quando a pessoa morre, esse átomo vai ser guardado no interior dessa pessoa, né? No interior espiritual dela. E, além desse átomo físico permanente, tem outros átomos que também vão se agregando depois que ele passa para o mundo astral e passa por um período lá de vivência, e tem também o átomo astral permanente, que registra todas as emoções, sentimentos que a pessoa passou. Todos os sentimentos, todas as emoções, seja boa, seja mal, seja coisa que favorável, seja desfavorável, é a lei do karma, a lei de ação e reação que a pessoa vai passar diante de seu procedimento aqui na Terra. Então, existe também um outro átomo que ele vai continuar, que nós falamos do átomo físico permanente. Existe também o átomo astral permanente, que vai permanecer dentro de si, dentro do nosso espírito, por eras e eras, e em outras encarnações que ele vier, também está lá esse átomo. Tem, além disso, uma chamada molécula mental que está, a pessoa quando está nesse nível, está no nível assim de bem-aventurança, e é mental, e ele acha que aquilo lá é um bem-estar para ele se sente muito bem, e ali é chamado de molécula mental. E essa molécula, ela registra tudo que aconteceu de acordo com a mente, com o raciocínio, com a lógica, com o temperamento da pessoa, então é chamada de molécula mental permanente. Agora, existe uma outra molécula que é superior, e existe outras também em nível monádico, átmico, divino, lá em outros mundos superiores. Mas vamos dar sequência e vamos
relatar outras coisas. Ah, então, aqui fala também, nesse do Leadbeater, assim como não devemos descartar-nos dos átomos permanente, e sim purificá-los. Purificar como? Pela nossa conduta, pelo amor, pela universalidade, pelo bem-estar de toda a humanidade, e que seja feitas as coisas com interesse não para si, mas para servir a todos os seres, né? Então, esses átomos permanentes, eles devem ser purificados. E essa purificação é uma longa tarefa, num longo trajeto, que nós vamos usar e reusar dentro de nós mesmos à medida que vamos passar para dimensões superiores de consciência, né? Então, na individualização, quando um ser nasce e ele se individualiza, ele já vem como um ser humano, né? Então tem um princípio e deve ter um fim também, né? Tudo tem um princípio, tem fim. Mas tudo fica registrado e tudo é uma parte de Deus. Jamais ter estado separado nem por um momento. Nós julgamos que às vezes só porque está distante é comum pessoas inconformadas com a perda de entes queridos, e é justo que assim seja, que nós estamos ainda nesse mundo terra a terra. Então, mas a mônada jamais se separou de Deus, pois a própria matéria na qual ela se vela é também uma manifestação do divino, do ser maior e que está numa outra dimensão que é Deus, né? E não há nada a não ser Deus, né? E essa concepção de divindade, isso aí é muito útil nós procurarmos digerir isso daí com uma certa, ah, um certo conformismo, que não é fácil, eu sei que é difícil, mas tudo é Deus e tudo veio de Deus. E essa ideia de voltar-se para a divindade é uma coisa que ajuda muito na evolução espiritual de cada ser. Mas vamos dar sequência. Então, a mônada é o homem verdadeiro, né? Encontraremos por detrás disso uma extensão maior e mais gloriosa dessa chispa, desse fogo, mas assim como o ego está por detrás da personalidade, a personalidade é o nosso mundo terreno aqui, a mônada está por detrás do ego, é o eu superior que está lá no alto e que nós, muito de nós ainda não alcançamos esse nível. Então, por detrás da mônada está a própria divindade, está Deus, né? E a divindade solar está não só em todo local, está também como se fosse em outros sistemas planetários. Então, existem sistemas, planetas, que são bem desenvolvidos e que estão em outra dimensão de consciência e muitas vezes em outros seres, em outros desenvolvimento. Então, é importante começar a digerir que a mônada é o nosso Deus pessoal, é o Deus que está dentro de nós. E é naquele estado de espírito triplo que nós investigamos e podemos, pela primeira vez, ver a mônada, que é, então, uma tripla luz gloriosa, ofuscante, para aqueles seres que atingiram esse nível, né? Porém possuindo certas qualidades pelas quais cada mônada é um pouco distinta da outra. Quer dizer, mesmo as mônadas, elas são distintas uma da outra, mas tudo está interligado, então tudo está interrelacionado, né?
Então, o verdadeiro homem é a própria mônada. Então, a mônada somos nós mesmos. Agora, o que posso eu, a mônada, fazer com o meu ego, com o meu eu espiritual superior e através dele, né? Tem muitos recursos para tal coisa, né? E até tenho na Voz do Silêncio uma parte que fala assim: tu és teu mestre, tu és teu Deus. Tu próprio é objeto da tua busca, a voz que soa incessantemente por meio de eternidade, os sete sons em um, a voz do silêncio. E esse livro, A Voz do Silêncio, é excelente. É apaziguar a mente. É aquele estado que chama do yoga, né? De ficar sereno, procurar não desviar a atenção, que é difícil também de fazer, mas de relaxar, de apaziguar, de ficar naquele estado de bem-aventurança, de contentamento, de alegria, de fé, de esperança, de caridade, enfim, dê o nome que quiser. Mas lembre-se desse livrinho, A Voz do Silêncio. É a voz que soa incessantemente por meio de eternidade. Os sete sons em um, a voz do silêncio. E yoga é para silenciar a mente, é para desenvolver a mente, mas num sentido espiritual mais elevado. Então, a voz do silêncio é sempre a essencial e é de origem da mente divina, da mente que é Deus, né? Ah, e quando a mônada começa a se desenvolver no ego, no eu superior, né? Já está começando a ter sucesso em seu esforço de controlar seus veículos inferiores, quer dizer, do maior para o menor. Então aí começa um desenvolvimento. Agora, é fácil? Não. É um treino para todos nós e talvez para toda a vida e com desenvolvimento espiritual. O que está, então, tentando parte da mônada obter perfeito controle da personalidade. Outra coisa que ajuda muito no sentido espiritual é o seguinte: a música. A música é empolgante mesmo, é sentimental muitas das vezes, apesar que hoje é um barulho tremendo que ninguém entende ou ouve nada, né? Mas me faz lembrar de uma música que há muitos anos que eu vi essa música, né? E eu era ainda bem jovem, né? E chama Audilá, é Além do Além. Então, esse além do além é um amor muito assim divino, muito exuberante nessa música, que se encontrarem essa música, ouça essa música. É uma música em italiano, mas tem também em português. E que a parte-chave dela diz além do além, para amar além do mar, além das estrelas, além da terra, além do universo, enfim, chama Audilá, né? E vale a pena. E isso é música mesmo, no seu real sentido da palavra. Durante o nosso desenvolvimento, nós passamos nos vários reinos da natureza. E nós já adquirimos cinco órgãos dos sentidos, que é a visão, a audição, o olfato, a gustação, o paladar e o tato, né? Então, visão, audição, olfato, gustação e tato, quer dizer, o contato com a pessoa, né? São os cinco órgãos dos sentidos, são janelas da nossa alma, né?
E essas janelas da alma, nós vamos chegar numa época futura, no planeta Mercúrio, que nós vamos adquirir mais dois sentidos. E um deles é da, da alma humana, no sentido mais elevado, e outra é da clarividência. A pessoa vê no lado oculto das coisas e além dos objetos que estão aqui presentes, né? Então, essa parte aí, quando chegar nesse momento, na sexta e sétima raça, daí, além desses cinco órgãos do sentido, nós vamos ter a clarividência, quer dizer, enxergar a pessoa como ela é, na sua realidade, e também, além da clarividência, pelo mental, pelo pensamento dela. Então, ninguém vai esconder nada de ninguém. Quer dizer, então, é a clarividência, é outro órgão do sentido que nós vamos admitir, nós vamos incorporá-lo futuramente na parte mental também. Então, a pessoa, olhando para outra pessoa, ela já sabe tudo da outra pessoa. Então, se eu tiver querendo saber alguma coisa dos órgãos dela mesmo, é só ter a clarividência que consegue saber sem tomografia computadorizada, sem outros instrumentos, tal, eh, sem a radiologia, enfim, descobrir outras coisas como são no interior da pessoa. Aliás, a tomografia computadorizada já desenvolveu muito isso daí, e por isso que veio a planigrafia, a tomografia, e tudo isso daí foram por partículas atômicas, pela física quântica também, que essas partículas surgiram, e graças a isso consegue, pela ação dos tomógrafos tal, e outros órgãos, descobrir como que é o interior da pessoa, né? Então, o desenvolvimento está muito grande e, aliás, é difícil até acompanhar esse desenvolvimento físico que nós estamos tendo na época atual. Mas, enfim, então nós temos um outro planeta que nós vamos voltar com mais dois órgãos de sentido, a clarividência e também o pensamento. A mente, uma pessoa vai saber como que está o pensamento do outro. A mente na sua totalidade, na sua integridade e, enfim, em todos os seus seres, né? É, e lembrando desse mundo físico, simplesmente possibilitaria ver o mundo mais completamente e nós deveríamos ser mais suscetíveis e aceitação de certas situações que às vezes nos dão decepções e ainda seríamos capazes, às vezes, de erro em relação aos sentimentos dos outros. Então, no momento em que somos capazes de elevar a nossa consciência a um mundo superior, todas essas dificuldades são transcendidas pelo eu superior, pelo ego, né? Pela mônada, vamos dizer assim, que nós somos a mônada somos todos nós. No momento em que somos capazes de elevar nossa consciência a esse mundo superior, todas essas dificuldades ficam já resolvidas, transcendidas, né? Então, a realidade, porém, é que não é nada além de um ridículo fragmento do que virá a ser. Então, esse mundo superior que nos aguarda, por eras e eras, no futuramente, é um estímulo, estupendo estímulo, dado a evolução da humanidade, que começou desde a terceira raça raiz até chegar na nossa,
e futuramente na sexta e na sétima. Mas deixando assim, antes de terminar, alguns lembretes. Não deixem de fazer yoga. Yoga quer dizer união, como nós já falamos, e a união do espírito universal com a união de cada um de nós mesmos, né? E isso não é fácil. Agora, finalmente, nós perguntamos o que significa a vida. E como dizia Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quer dizer, procurar transcender em níveis superiores de consciência. Então, essa consciência deve estar dentro de nós no dia a dia. E outra coisa que hoje ocorre muito é muita ruminação mental. E isso daí é um fenômeno autodestrutivo, que destrói a nós mesmos, né? E foge de um mundo maior que nos abarca e ficamos no nosso fundinho de quintal, às vezes, para resolver coisas do dia a dia. Ou então tem o mundo das paixões, das emoções, das alegrias, da tristeza, enfim, tudo isso ocorre e compete a cada um ter o domínio de si mesmo. E o melhor meio de ter o domínio de si mesmo é o autoconhecimento. Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Isso aí é o que Sócrates usou como lema na Grécia Antiga, né? Quer dizer, o autoconhecimento é muito importante. E hoje, pouco às vezes, procuramos entender desse autoconhecimento, né? E esse autoconhecimento é um exemplo para todos nós e por toda a vida. E convém tirar uma coisa que eu não me conformo, de terem degradado tanto a espiritualidade que a virou uma coisa banal e como se fosse uma coisa ingrata, tal. Mas não, tudo, como nós falamos, vale a pena se a alma não é pequena. E tem também aqueles grandes seres espirituais que estão velando pelo desenvolvimento da humanidade. São muito mais seres e de várias raças e de vários planetas que estão intercalados entre si. E esses seres estão ajudando o próprio desenvolvimento humano, seja nós aqui como humanos, seja espiritualmente falando. Também um outro exemplo que eu acho que vale a pena a gente lembrar, quando for estudar teosofia, e não é fácil, eu sei que a gente encontra muita dificuldade e apanha até, convém ter uma visão de conjunto e não ficar em particularidades e minúcias, mas ter uma visão da totalidade. Porque é a mesma coisa que entrar numa floresta e ver essa floresta de cima, com tudo que existe, ao invés de ficar numa folhinha ali pequena, com coisas diminutas e perder a noção do todo. Então, deve partir do geral para o particular, do mais elevado para o mais simples, né? Então, esse senso da individualidade deve ser conjugado que não existe a separatividade. Tudo está interrelacionado no universo, desde as partículas menores até os planetas, o cosmos e outras regiões. Além disso, seria para colocar, mas eu deixaria para uma próxima ocasião, devido à adiantada hora, e se surgir algumas perguntas, a gente poder responder. Mas essa
é o fato de ter o átomo físico utérrimo. Esse átomo físico utérrimo, ele está presente também e ele faz parte também de muitos planetas, né? E no estado de desenvolvimento espiritual, de evolução da pessoa, esse átomo vai estar conjugado com a própria pessoa que está desenvolvendo-se por mundos afora, por galáxias, por outros reinos da natureza. Mas, enfim, para não adiantar muito, é o que nós tínhamos para falar e ficamos à disposição para alguém quiser comentar alguma coisa.